Rapaz, senhor adolescente, sejam bem-vindos a mais um Jornal AD5. E hoje o programa está mais especial, pois estamos na época de Páscoa. E antes de começar, deixe o like, ative as notificações e siga a gente em todas as redes sociais. E no final do vídeo, comente para saber o que você achou dessa edição. E vamos começar agora com o quadro do Cine AD5. A paz do Senhor AD5, eu me chamo Débora. E eu me chamo Aline. E está começando mais um Cine AD5. Viemos aqui para falar de um assunto muito importante para nós cristãos, a Páscoa. Uma data que comemora a morte e ressurreição de Cristo. Sabemos que hoje o mundo tenta distorcer o real significado dela, e é por isso que trouxemos exemplos de filme e músicas que realçam a verdadeira história por trás dos ovos de Páscoa. O filme Jesus de Nazaré, de 1977, dirigido por Franco Zeffirelli, é um filme que traz a trajetória de Cristo desde a sua infância até a crucificação. O filme também traz cenas de Jesus pregando para multidões e realizando milagres. Esse filme é bem conhecido pela sua fidelidade à história bíblica. Além do filme, contamos com dois grandes clássicos da música cristã. Primeiro, Getsemane. Getsemane, de Leonardo Gonçalves, é um louvor que conta a trajetória de Cristo, da sua oração até a sua ressurreição, enfatizando o sofrimento de Cristo e seu amor por nós. Segundo, Silêncio, de Lene Silva, 1981. O louvor destaca um dos momentos em que Jesus mais sofreu, a sua oração ao Pai. Nesse momento, Jesus passava por uma luta interior, pois sabia o que estava prestes a passar. Ele se sentiu desamparado e mesmo assim confiou no Pai. E é isso, adolescentes. Esse foi o nosso quadro Cine AD5. Tchau! AD5 vai destacar também que atrás de filmes, louvores, até livros, também somos edificados pela palavra do Senhor. E agora fiquem com o quadro Diálogos que Edificam. A paz do Senhor, adolescente. Eu me chamo Miriam e está começando mais um quadro do episódio Diálogos que Edificam. Mas antes de começar o tema de hoje, gostaria de desejar um feliz dia da Páscoa, a essa data tão especial para nós cristãos. A Páscoa ela tem vários significados, mas um significado foi que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Falamos também sobre a ressurreição de Jesus. Bom, e é sobre isso que queremos conversar hoje. Estou aqui com o irmão Luan e ele vai responder algumas perguntas direcionadas ao tema de hoje. A paz do Senhor, irmão Luan. Paz do Senhor, Miriam, tudo bem? A primeira pergunta é: como a Páscoa significou um novo começo em sua vida espiritual? Bom, a Páscoa ela representa a ressurreição de Cristo, né? Mas eu posso dizer que a renovação que eu realmente senti, ela veio nos piores momentos, né? Foram momentos que eu procurei, né? Que eu comecei a procurar Deus, o que era Deus, o que realmente Ele era, né? E foram esses piores momentos que eu passei que me fizeram me aproximar mais de Deus e conhecer quem era Deus e trazendo, renovando minha fé, no caso eu tinha perdido, e trazendo esperança, né? Amém. Amém. A segunda pergunta: de que maneira a sua fé ajudou a definir os seus propósitos de vida, especialmente nos períodos mais difíceis? Assim, eu nasci e cresci na igreja evangélica. Só que por muito tempo eu acreditava em Deus sem o conhecê-lo, né? Eu via muitas pessoas, eu admirava muitas pessoas sendo batizadas ali, mas eu nunca imaginei que isso iria acontecer comigo, né? Na minha cabeça aquilo era uma coisa difícil, como se tivesse que ter um processo, que de fato teve, né? Com o passar do tempo, eu passei por situações bem difíceis e ali eu comecei a tentar entender, comecei a buscar Deus, né? Tentar entender o que era Deus, e ali ele me mostrou que a situação que eu estava passando, tudo que eu vinha passando, né, tinha um propósito. Que eu posso dizer que foi o propósito que me fez chegar onde eu estou agora, né? E o que eu sou hoje. E, continuando,
tudo que eu passei, eu levo como experiência de vida e uso isso para ajudar outras pessoas que passam por situações difíceis, pessoas que eu conheci que já não tinham mais esperança, né? E isso cada dia fortalece minha fé e me dá esperança de dias melhores, né? Amém, que bênção. E a terceira pergunta é: quais são os principais desafios que você acha que os jovens cristãos enfrentam hoje em dia para manter a sua fé e propósito? Se eu for falar de desafios, assim, são muitos, né? Mas eu vou citar 3 aqui, que é a influência, é um deles, a conformidade e a solidão. São 3 desses pontos que que seguem esse processo. Tá vendo? Amém, que bênção. Bom, gente, esse foi mais um quadro do Diálogos que Edificam. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Que palavra poderosa! A ressurreição de Cristo realmente pode transformar vidas. Agora veremos o quadro Conectados com o Propósito. A paz do Senhor, adolescentes da UAD Sim. É muito bom rever vocês de novo aqui no quadro Conectados com Propósito. Eu me chamo Nathalie Oliveira e o tema de hoje é em homenagem à Páscoa, o amor me amou primeiro. E o texto bíblico está situado numa passagem muito conhecida, João, capítulo 3, dos versos 16 a 18. Vamos começar? O versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo por si só já é bastante claro, e particularmente falando um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Ele fala como Deus amou a humanidade primeiro e como deu o seu Filho único pelas nossas vidas. Antes de Jesus se sacrificar pelas nossas vidas, nós já éramos condenados e não tínhamos direito a essa preciosidade que nós temos nos dias de hoje. Continuando no versículo 17, que diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mesmo sendo Deus em forma humana, Jesus veio com a intenção de nos salvar e não para nos julgar. Um exemplo muito grande disso foi quando os fariseus levaram a mulher adúltera perante ele com a intenção de julgá-lo. Mas o que Jesus diz é o que mais me impressiona. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Com isso, nós podemos ver que nós não devemos julgar os erros dos outros, porque todos nós falhamos. Todos nós em si erramos, falhamos, né? E versículo 18 agora. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui vemos que aquele que crê em Jesus está salvo e, consequentemente, seus pecados da sua vida que passaram sem ele são esquecidos no mar do esquecimento. Entretanto, aqueles que não creem nele não têm como ter o único meio de ter acesso ao Pai, de ter a sua salvação. Com isso, nós ganhamos o acesso direto a falar com Deus, a chegar na nossa casa, dobrar os nossos joelhos, conversar com Deus, falar sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores diárias. Quando nós acreditamos nele, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós ganhamos também a maior dádiva dessa vida, a vida eterna. E com o nosso convidado de hoje, o pastor Jonas Pinto, pastor da área 10 de congregações. Pai Senhor, pastor, como você está? Você está bem hoje? Estou bem, graças a Deus. A paz do Senhor, nação UAD Sim, para nós é um privilégio e honra estar aqui com vocês, representando a área 10 de congregações. E Nálite, para mim é um privilégio, é uma honra poder estar vivendo esse momento, que é um momento muito especial, vendo aqui adolescentes, né, envolvidos nessa grande obra, e o nome do Senhor com certeza está sendo glorificado. Amém. Pastor, baseado em tudo que nós falamos sobre o nosso tema, como nós, adolescentes, podemos manter o nosso relacionamento vivo com Cristo para, mesmo com as adversidades da nossa vida, do dia a dia, mantermos um relacionamento firme e continuamos tendo a vida eterna? É um tema muito especial, né? Falando do amor de Cristo, nós estamos vivendo a Páscoa, né? E é interessante nós entendermos que para nós que servimos ao Senhor, para nós que aceitamos a Cristo, tivemos esse privilégio de sermos alcançados por Cristo, nós precisamos entender primeiro
que a Páscoa para nós não é aquilo que o mundo está pregando lá fora. Para nós não existe coelho, para nós não existe ovo, para nós não existe chocolate, e sim o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, ao ponto de entregar-se a si mesmo para nos salvar. Então, Nathalie, diante dessa questão, eu digo aos nossos adolescentes, primeira coisa, valoriza o privilégio que você está tendo de ter sido alcançado pelo sacrifício de Cristo, ter sido alcançado pelo amor de Cristo. E você foi alcançado pelo amor de Cristo. Então, para você ter uma vida digna, eu costumo dizer, sempre que eu estou conversando com adolescente, você não vai conhecer esse Cristo se você não ter o hábito de meditar na Bíblia Sagrada, estudar a palavra de Deus. A Bíblia, ela ficou para nós para ser lida, estudada e aplicada. Então você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e você pega os conceitos que estão nela, aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Tem gente que diz que a Bíblia é um manual de conduta. Não é um manual de conduta. A Bíblia, ela contém um manual de conduta. Então, você quiser andar nesse caminho de uma forma digna, você começa a estudar a Bíblia, começa a meditar na Bíblia e aplicar a Bíblia na sua vida. Se você fizer isso, com certeza você será um adolescente cheio de Deus, abençoado, e em tudo o nome de Cristo vai ser glorificado na sua vida. Aleluia, obrigado, pastor, pela sua participação aqui no quadro Conectados com Propósito. Foi um grande prazer recebê-lo aqui neste quadro. Bom, adolescente, nós infelizmente chegamos ao fim do nosso quadro e até o nosso próximo encontro. A paz, Senhor. A paz do Senhor, muito obrigado e Deus abençoe. Quando estamos alinhados com a palavra do Senhor, a nossa vida acaba se tornando testemunho e para impactar outras vidas, sem a mesma necessidade de falar nenhuma palavra. E agora vamos acompanhar o quadro Histórias de Fé. A paz do Senhor, Aderson. Eu me chamo Arthur e esse é mais um episódio do quadro Histórias de Fé. Já sabemos que a Páscoa não é sobre coelhos e muito menos sobre ovos de chocolate, mas sim sobre um homem que veio à Terra mais de 2000 anos atrás. Mas não alguém comum. Além de nascer de uma virgem, ele também era o próprio Deus. E ele veio à Terra para morrer por mim e por você e para nos mostrar os seus milagres. E mesmo depois de morrer, continuou operando os seus milagres. Agora vamos para uma entrevista com o irmão Rosivaldo da área 3. A paz do Senhor, irmão Rosivaldo. Paz do Senhor, meu. Nós vamos fazer algumas perguntas que nós abordamos no quadro. Pronto? Sim. O que a cruz representa para você? Sacrifício. Foi na cruz que Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu por mim, por você. Ali ele fez um sacrifício pela vida de todos os homens. Sim, sim. Segunda pergunta. Como você acha que o sacrifício de Jesus impactou a sua adolescência? A minha adolescência, na realidade, eu não tinha um conhecimento muito grande de Jesus ainda, nessa época, né? Eu vim ter o conhecimento mais profundo quando eu conheci a verdade. Eu já era um jovem, 19 anos, quando eu tive um verdadeiro encontro, né, com Cristo. Então a minha adolescência ela foi meio que fora do padrão cristão, né, que hoje a gente vive, graças a Deus. E como você acha que o sacrifício de Jesus continua ainda hoje impactando a adolescência? Hoje, com certeza, ela é bem forte na adolescência. É um fato bem determinante. Estou vendo aqui na minha frente, né, um adolescente enganjado na obra. E muitos adolescentes hoje conheceram essa verdade, né, e estão sendo impactados, né, por esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Como você acha que nós podemos honrar
o sacrifício que Jesus fez? Honra. A palavra de Deus diz, né, que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E Jesus, ele merece toda a honra e toda a glória. E para nós honrarmos ao nosso Deus, os adolescentes honrarem a Jesus, é continuar fazendo aquilo que muitos adolescentes hoje estão fazendo, servindo a Deus, né? Se sacrificando por amor a Deus. E isso é uma bênção, uma dádiva para aqueles que estão hoje fazendo a vontade de Deus, os adolescentes, né? E tirando muitos adolescentes também da rua, do vício, né? Da ansiedade aí do mundo. Então é muito bom ver adolescentes engajados na obra, assim como você. Agora nós vamos para uma parte mais dinâmica do quadro. Nós vamos para o bate-bola. O bate-bola é uma pequena dinâmica de perguntas e respostas rápidas, ok? Ok. Certo. Pronto? Na sua opinião, a cruz é? Representa o sacrifício. Jesus é? Amor. Sacrifício é? Sacrifício. Eu posso dizer que sacrifício foi a morte de Cristo por nós, né? Foi o maior sacrifício. E a graça é? A graça, aquilo que a gente não merece, que Deus fez por nós. E o pecado? O pecado é aquele que nos distancia de Deus. É aquilo que nos separa de Deus. E a ressurreição? Ressurreição é voltar a viver. Eu creio que quando nós, a partir do momento que nós conhecemos a verdade e aceitamos a Cristo, Cristo ressuscita em nós essa vontade de viver de novo, uma nova vida. Ressurreição é uma nova vida. Muito obrigado, irmão Rosivaldo, pela sua participação do quadro. Esse foi o nosso episódio do quadro Histórias de Fé. Que testemunho incrível, é muito bom ver como Deus continua impactando outras vidas. E é isso, assim chegamos ao final do Jornal UADCIM. Não esqueçam de deixar o like, ativar as notificações e nos seguir em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado por estarem com a gente e até o próximo Jornal UADCIM.